Hum, hum. Fala para mim se vocês estão vendo o slide, por favor. Estamos sim. Show. Vamos orar então para a gente começar. Obrigada, Jesus, pela internet que voltou. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que puderam se conectar. Ajuda as que querem e ainda não podem, porque estão voltando para casa ou estão no trabalho, que elas possam assistir depois e que o Senhor possa falar o coração delas também. Eu oro mais uma vez, Senhor, que não seja um tempo perdido, Senhor. Que realmente o Teu Espírito Santo nos encontre, nos ensine, nos guie ao conhecimento do Senhor cada vez mais pleno, mais profundo, porque nós fomos criados para isso. Te agradeço por essa oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Tá certo, Juan. Se chegar em casa, estamos aqui esperando. Muito bem, amados. Então, semana passada, a gente começou a fazer esse paralelo, né, do cristianismo com outras religiões. Então, a gente falou que mais do que uma religião, o cristianismo é uma forma de viver, uma forma de se conduzir na vida, não é só uma ideologia, uma utopia, é uma vida real, né? A palavra fala que nós só fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. Então, o reino de Deus, ele demanda de nós uma vida diferente. Por isso que o receber a Cristo, ele é simbolizado como um novo nascimento. Porque eu vou deixar para trás tudo que era cultura do mundo, tudo que era cultura, tudo que é ação desse mundo, tudo que é forma de viver desse mundo, porque agora eu pertenço a outro reino. Então, por exemplo, eu moro aqui no Chile. Então, para eu viver aqui, eu tenho que ter um documento chileno, eu tenho que obedecer às leis chilenas, né? O presidente do Chile é o meu presidente hoje. Enfim, então, no reino espiritual não é diferente. Então, a gente precisa entender que existem diferenças que são vitais. Não vitais no sentido de mostrar para as pessoas, de fora para dentro, mas de permitir que eu viva realmente o que Deus tem para mim, o que Ele planejou para mim. Então, a gente nasceu de Deus, nasceu com um propósito específico, e a gente pode fazer muitas coisas que pareçam santas, a gente pode fazer muitas coisas que nossos líderes de igreja dizem, do que a gente escuta em pregações, em estudos, mas se essas coisas não levarem a gente para o fim, para o propósito final, que é conhecer a Deus, ser íntimo de Deus, ser um com Deus, como a gente já viu desde a primeira aula, então não passa de uma religiosidade. São cerimônias, são rituais, são coisas que eu repito, mas que não geram nenhuma intimidade com o Senhor. A gente foi vendo. Vou voltar aqui o slide só para recapitular. Gente, as aulas que estão no meu canal no YouTube, vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem, tá? Então, na religião, você está sempre com esse senso de escravidão, né? Com esse senso de eu estou sempre em dívida, e se eu fizer mal, eu vou ser rejeitado, se eu não fizer tudo direitinho, eu não vou ser amado, eu não vou ser abençoado. Enquanto no cristianismo, o Espírito, lá em Romanos 8, fala que o Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então a gente já não vive por medo, a gente já não vive por servidão, por escravidão, a gente vive pela adoção. Eu tenho um pai por mim. Isso traz descanso, isso não traz medo, né? A gente viu que na religião se dá muita ênfase em rituais, em cerimônias, tem que ser desse jeito, com essa roupa, com esse tempo, com esse lugar, com esse, né? Enquanto no cristianismo, todas essas coisas não têm valor algum se eu não desenvolvo relacionamento com o Senhor. Eu me apresento para Ele, Ele se apresenta para mim. Eu vou experimentando, eu vou gnoscando tudo que eu leio de Deus, tudo que eu escuto de Deus. Não é só uma teoria bonita, senão que eu realmente vou desenvolvendo essa amizade com o Senhor.
A religião, ela também põe muita ênfase nas regras, né, nos sacrifícios. Então, não é difícil encontrar, inclusive em cristãos evangélicos, pessoas que pagam preços, fazem muitas campanhas, muitas coisas para receber de Deus, porque na mente delas isso habilita as bênçãos de Deus na vida dela, né? Quanto mais eu me esforço, quanto mais eu me sacrifico. E aí foi quando eu dei o exemplo de Saul, quando Deus confronta ele e fala: é melhor obedecer do que sacrificar. Por quê? Porque a obediência, ela só vem de um coração que conhece. Na primeira aula eu falei isso. Nós não confiamos em quem não conhecemos e nós não obedecemos a quem nós não confiamos. Então, quando eu obedeço a Deus, peraí. E tem um detalhe aqui também que é importante. A obediência, ela só é obediência se ela é imediata, completa e alegre. Entende? Uma obediência que é feita por obrigação não é fruto de um coração realmente obediente. Uma obediência que é feita 99,9 não é obediência. Uma obediência que é feita com atraso, Deus tem que ficar ali te convencendo e te empurrando, também não é uma obediência de um coração que conhece o Senhor. Então ele fala: eu não quero, eu quero que você me conheça, e você vai confiar em mim, e você vai me obedecer, em lugar de fazer esse monte de sacrifícios, chega perto de mim, né? E aí a gente entende que não tem como receber nada pelo nosso mérito, tudo é graça de Deus, é favor de Deus, é porque Ele nos escolheu amar. E hoje a gente vai ver esses dois últimos aí, que a gente tinha parado aqui na graça. E isso. Então hoje a gente vai ver que a religião ela traz um padrão, né? É uma uniformidade. Existem igrejas no Brasil, inclusive, que, por exemplo, todos que são líderes, que são pregadores, eles vão para uma fonoaudióloga, para eles falarem todos iguais. O mesmo tom, a mesma dicção, a mesma forma de falar, né? Eu lembro uma época, quando o Fernandinho estourou, né, como ministro de louvor, que ele estourou com aquela música Faz Chover nacionalmente. Foi uma bênção, amo muito essa canção, eu acho que foi uma canção do coração de Deus mesmo. Mas os próximos ministros e grupos de louvor, todo mundo gravava música de chuva, né? Depois a moda foi o noivo, depois foi o leão, depois é como se Deus não fosse nada criativo, né? Então, na religião, os comportamentos das pessoas são parecidos, os dons das pessoas, todo mundo quer fazer a mesma coisa, todo mundo quer fazer o que aparece, todo mundo quer fazer o que traz algum status, certo? A manifestação dos chamados são iguais, então todo mundo quer estar na plataforma, todo mundo quer ter o microfone na mão, todo mundo quer ser líder de uma célula, todo mundo quer. Às vezes a gente precisa de cabeleireiros, missionários cabeleireiros, advogados, empresários, mas a gente tem uma mentalidade muito uniformizada do que é servir a Deus, né? Muitos cristãos ainda separam o que é santo do secular na minha vida espiritual, na igreja, com as coisas da igreja, minha vida secular, que é o que eu faço para Deus. Mas a palavra diz: tudo que você vai fazer, seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa, tem que ser para a glória de Deus. Então, nós cristãos não temos essa separação. Nós somos um missionário onde a gente estiver, com a profissão que a gente tiver. Eu lembro que eu conheci uma professora, muito linda essa história. E ela dava aula numa escola pública para crianças, tipo prézinho, assim, nem sei se fala pré ainda, jardim, mas essas crianças que não estão na alfabetização ainda. E tinha uma criança muito problemática, muito difícil, na verdade. Problemática não é a palavra. Ele era um autista
relativamente grave, né? Severo, então ele não tinha comunicação verbal. E de tempos em tempos ele dava uma crise muito forte na sala de aula, ele ficava agitado, ele quebrava as coisas, ele batia, ele se batia, e ninguém conseguia acalmar. Tinha que chamar a mãe dele, às vezes estava no trabalho, para poder vir acalmá-lo, porque ninguém conseguia lidar com ele. Então, todo ano era uma tensão, quem vai ficar com ele na sala, porque era uma escola, não era uma escola de educação especial, era uma escola normal. E então dividir a sala, né, com um montão de crianças, mais uma criança que demanda uma atenção diferenciada, era muito complicado. Então as professoras ficavam nessa tensão todo início de ano. Enfim, e ela disse que ela sempre se sentiu muito frustrada porque ela sempre quis ser missionária, viajar, ir para outros países, falar de Jesus, mostrar o amor de Deus, tal, tal, tal. E ela já era aí uma pessoa de mais de 50 anos, então ela tinha, lá no fundinho do coração dela, ela tinha essa frustração, né, de não ser uma missionária de campo. E ela disse que ela estava orando ao Senhor e Deus falou no coração dela: Mas você é uma missionária, eu preciso de uma missionária nessa escola, para essas crianças. E ela disse que o coração dela assim, se encheu de propósito, de alegria e tal. Enfim, chegou esse ano que essa criança, esse menino, caiu na turma dela. E ela falou: Senhor, eu vou precisar da graça do Senhor, porque eu não sei como manejar quando ele tiver crise, como eu posso ajudar e tal. E ela disse que teve um dia que ele teve uma crise muito forte, então ele começou a derrubar as mesas, as cadeiras, ele ficou muito irritado, e o pessoal tentando acalmar ela também. E ela disse que ela começou a orar no coração dela, ela começou a orar, falou: Senhor, me dá estratégia, me dá estratégia para eu conseguir. O Senhor pode me ajudar. Eu não estou aqui só como professora, eu sou filha do Senhor, eu sou uma missionária. E começou a orar na mente dela, né, sobre isso. E ela disse que o Espírito Santo trouxe na mente dela a lembrança desse versículo quando fala de Jesus, que Jesus amou os discípulos até o fim. Foi só isso que veio na mente dela. E ele os amou até o fim. Ela disse que ela se aproximou daquela criança e ela abraçou aquele menino. E ele se batia. E ela abraçou ele muito forte. E ela começou a falar no ouvido dele: Eu te amo. Eu te amo até o fim. E ela foi repetindo: Eu te amo até o fim. Eu te amo até o fim. Eu te amo até o fim. E abraçou ele. E no coração dela, orando por ele. E todo mundo ficou muito espantado porque ele recebeu o abraço dela e ele foi se acalmando pela primeira vez. Ele parou e foi se acalmando e ficou ali grudadinho nela. Então ela estava me contando quanto tempo eu demorei para descobrir que eu não preciso viajar para outro país para fazer a minha missão, né? E ela tinha outras experiências aí no seu campo missionário, né? No seu jardim infantil. Então, o reino de Deus, é muito diferente do mundo. O mundo, ele estabelece um status, ele estabelece uma forma, né? Todo mundo tem que usar roupa parecida, todo mundo tem que ter um padrão parecido, todo mundo tem que pensar parecido, todo mundo tem que falar parecido, né? Parece que nosso Deus não é nada criativo. Parece que ele fez uma forma e foi jogando as pessoas, passando as pessoas por essa forma. Mas ao contrário da religião, né, no cristianismo, Deus valoriza a unidade na diversidade. Então, não é à toa que Deus usa como símbolo um corpo, né? Nós somos todos partes de um corpo, membros diferentes, com habilidades diferentes, com importância diferente, não de mais ou menos valor, mas diferente. E tudo, e o corpo precisa de todos esses órgãos, todos esses membros para ele funcionar. E aí eu coloquei esse texto que eu quero ler com vocês, onde há diversidade de dons. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, por exemplo, Deus
Vou pegar aqui essa caneta com a tampa, tá certo? Então, o que que acontece? Às vezes parece que a gente pensa assim: Deus um dia criou essa tampa, essa caneta. Falou, olha, tá bonito, dá para escrever, tá muito legal. Eu acho que eu vou usar algum dia para alguma coisa. Vou deixar aqui essa caneta que eu criei e gostei. Aí passa um tempo, um dia dá uma crise de criatividade de novo em Deus, ele vai e desenha uma tampa, tá certo? Ele desenha essa tampa e fala, onde é que eu podia usar essa tampa? O que eu podia fazer com isso? É pequeno demais para ser um copo? O que que eu faço? Por acaso ele lembra da caneta e fala: olha, talvez funciona. Pronto, vou usar essa tampa aqui, porque funcionou. Como a gente é muito gambiarreiro, acho que às vezes a gente pensa que Deus é gambiarreiro, né? Que um dia Deus fala para você assim: olha, eu tenho um chamado para você, você vai ter que largar tudo que você gosta, você vai ter que sofrer muito para poder encaixar o chamado na sua vida. Não é assim, amados. A pessoa que desenhou essa caneta já desenhou a tampa, já desenhou com o propósito para funcionar, para que se encaixe perfeitamente, para que a caneta não se seque, né? Para que não se perca a tinta, para que ela dure mais tempo. Enfim, a caneta, ela tem um propósito e ela funciona muito bem com a tampa que já foi desenhada para ela. O que que eu quero dizer com isso? Que quando Deus fez a gente, ele já desenhou a gente com o propósito eterno, com um chamado específico. Agora, por que que muita gente diz que sofre muito para obedecer a Deus? Porque a gente não renova a nossa mente. Quero abrir um parênteses aqui para falar disso. Lá em Romanos 12, 2, diz assim: não vos conformeis com esse mundo, né? Não tomem a forma desse sistema do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, amados, eu posso estar dentro de uma igreja, eu posso estar servindo dentro da minha igreja, eu posso ser crente de muitos anos, eu posso, inclusive, liderar coisas na igreja e ainda sofrer para viver a vida de Deus para mim. Simplesmente porque eu não consigo renovar minha mente. Eu não me preocupo disso. E observa que o versículo não diz eu vou transformar, ele disse você vai se transformar quando você renovar a sua mente. Quando você renovar a sua mente, quando você tirar os pensamentos que o mundo te ensinou, quando você tirar os pensamentos que outras pessoas te ensinaram, e você começar a encher a sua mente com o que a palavra te ensina, com o que Deus te ensina. Lembra em Filipenses? Tudo que é bom, tudo que é honrado, tudo que é louvável, tudo que é bondoso, nisso pensai. Então, nós temos que ser governados pela mente de Cristo. Então, se eu não renovo a minha forma de pensar, eu vou viver com Deus sofrendo. Vai ser difícil, porque no reino de Deus é tudo o contrário. No reino de Deus é melhor dar e receber. A palavra diz que é melhor o fim das coisas do que o começo. A palavra diz que os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Diz que quem quer ganhar a vida tem que perdê-la, tem que abrir mão dela. Que quem quer ter uma vida plena com Jesus tem que tomar a sua cruz e segui-lo dia a dia. Então, se você pensa como o mundo, você não vai conseguir desfrutar o seu chamado eterno, o seu propósito. Porque o mundo vai te dizer que sucesso é outra coisa, que ter êxito é outra coisa. Ter êxito não é ter o que você necessita e viver plena vontade de Deus. Ter êxito é ter o que o mundo te diz que você precisa. Entende? Você precisa estar com a roupa da moda, você precisa ter o melhor carro do ano, o melhor carro possível, você precisa trocar de celular sempre por mais moderno, você precisa comer coisas caríssimas, você precisa viajar para lugares caríssimos, você precisa ter um status, você precisa ter uma, duas, três faculdades. Isso é o que o mundo te diz. Mas tudo que o mundo te diz que vai trazer plenitude para você, nada disso é eterno.
Tudo vai passar. Biblicamente, isso não é êxito. Isso é importante, amados. Por quê? Na minha opinião, o apóstolo Paulo foi um dos apóstolos mais bem-sucedidos no seu chamado de vida. Ele falou: Deus me chamou aos gentios, e ele gastou a vida dele com isso. E no fim da sua vida, ele está preso num lugar úmido, num lugar difícil. Ele, a única coisa que ele tem é a sua capa e os seus livros. A maioria dos amigos abandonaram ele, tiveram vergonha dele pelas acusações que ele estava sofrendo e ter sido condenado. E ele está nesse lugar sabendo daqui a pouco eu vou morrer. Isso foi o fim da vida do apóstolo Paulo. Ele escreveu cartas para as pessoas que ele tinha evangelizado, que ele tinha discipulado. Ele não tinha ideia do que ia acontecer. Ele não ia saber que a gente ia ter um livro chamado Bíblia com os ensinamentos dele ali. Grande parte da Bíblia, né, principalmente o Novo Testamento, veio desse homem, inspirado por Deus. Então, aos olhos do mundo, esse cara não teve êxito. Ele morreu pobre, sozinho e condenado à morte. Como que esse cara vai dizer, nossa, que vontade linda, perfeita e agradável que Deus teve para mim? Só se ele renova a mente. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Para você ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Essa palavra de novo, aí, no original, é anodsen, que significa nascer do alto, nascer de Deus, nascer da origem. Então você só consegue ver o reino de Deus se você nasce de novo em Deus. E ele fala: e você só pode entrar no reino de Deus se você nascer da água e do Espírito. Só a obra do Espírito Santo em nós, só a libertação, a lavagem que a palavra de Deus faz em nós, é que vai permitir essa renovação da mente para ver o reino de Deus, ver como ele funciona. Vai dizendo aí no chat se eu estou conseguindo explicar, amados, tá? Se vocês estão entendendo direitinho, se tem dúvida, ajuda aí. Então, o que que acontece? Então, o que que acontece? Eu preciso pensar como alguém que é do reino de Deus. O êxito para mim, o sucesso na vida, não é o mesmo que o mundo diz. Você vai encontrar, e eu passo por muitas igrejas, pastores que têm igrejas grandes, igrejas ricas, pastores financeiramente bem-sucedidos, com a família destruída. O matrimônio dele não reflete Cristo e a igreja, como a gente já falou, de Efésios 5, 31 e 32. Os filhos dele não são discipulados por ele como deveriam ser, né? Lá em Timóteo, Paulo dá as características de um homem que deveria liderar na igreja, e uma dessas características é que ele governe bem a sua casa e tenha os seus filhos sujeitos a ele, obedientes a ele. Então, muitos membros de igreja, muito crente, pode olhar e falar assim: nossa, esse pastor, ele realmente, está sendo abençoado, ele está tendo êxito. Quando, na verdade, a família dele está em pedaços. Não, não é êxito. Porque a palavra de Deus diz que esse cara vai ter que se apresentar diante de Deus e vai ter que mostrar a mulher dele. Esse pastor, esse cristão, homem, ele vai ter que pastorear o coração da sua esposa e para apresentá-la a Deus sem mancha, sem mácula, sem nada. Essa mulher vai ter que honrar esse homem e ajudá-lo na missão que Deus deu para a família, para ele, para a família dele. Então, você ter sucesso nas coisas que não são eternas e perder as coisas que são eternas é o que o apóstolo Paulo disse, que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder minha própria alma. Né? Então a gente tem que entender que para eu desfrutar o meu chamado em Deus, o meu propósito de vida, eu preciso renovar minha mente, porque aí eu vou perceber que tudo que vale a pena lutar é eterno e não tem a ver com posição, não tem a ver que o pastor
é mais importante do que a irmã que é zeladora da igreja. Que o missionário que viajou o mundo inteiro diante de Deus tem mais importância do que as irmãs que fazem oração de tarde, né? Tem muitas igrejas no Brasil, eu gosto muito dos círculos de oração, das senhorinhas. Não tem diferença alguma diante de Deus, porque Deus quer que cada um de nós encontre seu lugar. Porque Ele sabe que quando a gente encontrar o nosso lugar, não importa qual seja, uma vez que eu renovo a minha mente, eu encontro o meu lugar, eu vou ter plenitude. Peraí que estão escrevendo no grupo aqui. Estamos na aula já. Dando a Carla entrar na aula. Entende, amados? Eu preciso entender que essa crise que todo mundo tem, o meu marido e eu, a gente desenvolveu uma teoria, que é a teoria do travesseiro. Você pode estar pleno fora de casa, você pode estar pleno no seu dia a dia. Mas quando você deita na sua cama e põe a cabeça no travesseiro, é aí que a crise vem. É aí que você é quem é. É aí que você sente, você como, "Ai, graças a Deus, acabei mais um dia." Ou uau, consegui mais um dia. O que que a gente vai fazer amanhã, Senhor? Entende? Mas eu preciso encontrar o meu lugar, o meu propósito. É isso que eu preciso. E tem lugar para todo mundo, para todos os dons, para todas as culturas, para todas as cores de pessoas, para todas as línguas, para tudo, para tudo. Deus usa tudo para a sua glória, todos os dons. Uma vez uma menina falou para mim assim: Ai, Priscila, eu acho tão bonito que você ensina, que você prega, é missionário. Queria tanto fazer uma coisa assim para Deus, mas eu não sei pregar, não sei ensinar. E eu falei para ela assim: o que que você é boa? O que que você faz muito bem? Você fala assim: não, isso aqui eu faço bem. Ela falou: eu sou uma ótima cabeleireira. Eu falei: pronto, aí está seu campo missionário. Porque a gente tem que tirar da nossa mente que fazer a vontade de Deus é fazer o que eu não gosto de fazer. Não, a sua vocação, o seu lugar vai estar conectado com o que você gosta de fazer. Porque Deus já te desenhou com um propósito. Deus é inteligente. Então a gente não tem que comparar com ninguém, a gente não tem que imitar a ninguém. A gente pode aprender princípios e valores, mas a gente não precisa imitar ninguém. Cada um é do seu jeito. E Deus fez assim de propósito. Tudo o que você tem e o que você não tem está perfeitamente dentro do plano de Deus para sua vida. Tudo o que você pode fazer e tudo o que você não pode fazer está perfeitamente dentro do plano de Deus para você, para o que Ele desenhou você para viver. Então a gente não precisa imitar ninguém, a gente não precisa seguir padrão humano. Ah, só é um bom crente se ora assim. Só é um bom crente se faz tal coisa. Só é um bom crente. Irmãos, isso não está na Bíblia. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que o Espírito Santo dá as dádivas, os dons, como ele vê que será proveitoso, que vai ser útil. Ele é Deus, não nós. Tá certo? Dá um oi aí, gente. Tá todo mundo com a câmera fechada, eu tô falando que parece que eu tô sozinha, e pelo menos no chat fala: tá tudo bem, Pri, tô entendendo. Esse outro texto é muito bom, eu gosto muito dele. Que fala, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus é tão inteligente que ele distribuiu os dons de acordo com a necessidade que ele sabia que o corpo de Cristo ia ter, para que se cada um fizer a sua parte, o corpo cresce e o corpo se edifica. Tá certo? Então, a beleza do reino de Deus está na diversidade, na diferença, tá? A religião, ela está muito preocupada com a reputação, com a aparência, tá?
Então, por exemplo, não é difícil, eu falo do que eu escuto em aconselhamento, né, e tudo mais. Não é difícil pastores, líderes, crentes que são averso, assim, tem pavor do divórcio, porque Deus odeia o divórcio, porque Deus odeia o divórcio não é de Deus, a minha igreja não aceita o divórcio. Mas, mas dentro de casa, eles repudiam suas esposas, que diante de Deus é motivo de divórcio. Mas na aparência dele, ele é um homem casado com uma mulher, com seus filhinhos bonitinho. Não é difícil, amados. E tudo isso que eu tô falando é de que eu escuto, eu mesma escuto, não é que me conta a história de terceiros, não. Não é difícil encontrar pessoas com a cara de crente, com jeito de crente, que fala igual crente, que age igual crente, afundada em pornografia, afundada em masturbação, entende? Homens e mulheres que não têm prazer nenhum em ter intimidade com seus esposos, com suas esposas, porque estão escravos de pornografia e masturbação. Mas estão na igreja, estão fazendo o que tem que fazer, estão cantando como tem que cantar, estão pregando como tem que pregar, falam o linguajar crentez, entende? Então, a religião, desde que que todo mundo apareça bonito na foto, tá tudo bem. Você, dentro de você, ninguém quer saber. E nós não queremos, nós como igreja, alimentamos esse sistema porque a gente não quer líderes que podem falhar, que sejam humanos. A gente exige uma perfeição que não existe, que não é real. A nossa liderança, os nossos irmãos fingem que são assim e aí todo mundo finge que está tudo bem. Entende? E aqui Jesus está confrontando os fariseus por esse mesmo motivo. Ele fala assim, está falando dos fariseus, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, uns penduricalinhos na roupa, e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e ser saudados nas praças, serem chamados de rabi. Ele está falando, então, essas pessoas amam a aparência, usam roupa santa, sentam nos lugares dos santos, né? São chamados de mestres pelos demais, amam tudo isso. Peraí. Mas eles não têm uma vida diante de Deus. Tem um texto que Jesus está confrontando os fariseus, e ele fala isso. Hipócritas, porque vocês não entram na porta dos céus e não permite que os outros entrem, botando fardos muito pesados. Lei em cima de lei, lei em cima de lei. Então, quando você tiver que escutar alguém, quando você tiver que se submeter à liderança de alguém, esteja seguro de que você conhece mais do que a aparência dessa pessoa. Hoje a gente estava tendo aula de manhã, meu esposo estava dando aula, né? E aí ele contando de um profeta, um pregador muito conhecido no Brasil, que foi numa igreja pregar e fez todo o trelelê, pregou bem bonitinho, bem crente, bem santo. E quando acabou o culto, o pastor falou assim: tá tarde e tal, dorme na minha casa, amanhã de manhã o irmão, né, volta para sua casa e tal. Ele falou: ah, não vai te incomodar, não, não vai incomodar, pode ficar lá. Aí, irmãos, o pastor acorda de noite com esse pregador de roupa íntima feminina se esfregando nele de noite, na cama dele. E você pode pensar, gente, eu não acredito. E eu vou te falar, existe muito mais disso do que você imagina. Eu tô cansada de escutar a história assim. É pastor pedófilo, é crente pedófilo. E tô falando de pecados extremos aqui, fora as mentiras, os malpagadores, os fofoqueiros, que é tudo pecado diante de Deus, entende? Mas na igreja, com os irmãos, é aquela cara de santo, aquele linguajar de santo, entende?
Porque a religião está mais preocupada com o que você vai aparecer, com o que vai aparecer de você, desculpa. Então é aquela coisa tipo assim, você entra na igreja e tá tudo tão bonitinho, tudo dentro tudo no seu devido lugar, que não é você que vai estragar a decoração, né? Então você entra nesse mesmo espírito religioso, da aparência religiosa, de parecer que tá tudo ruim. Quando na verdade, para Deus nós não somos uma reunião de pessoas. Para Deus nós somos uma família. Nós somos um corpo. As igrejas locais deveriam ser os lugares mais seguros para que a gente pudesse se expor. Deveria ser o lugar onde eu sei que eu posso chegar e me desnudar, desnudar meu coração, minha alma e saber que vão ter irmãos que vão cobrir minha nudez, que vão me apoiar, que vão orar comigo, que vão me aconselhar. É o lugar onde eu poderia chegar e falar, irmã Joana, eu estou com uma crise no meu casamento, eu não sei como resolver isso, esse impasse com meu esposo. E a irmã Joana falar assim, Priscila, eu nunca passei por isso, mas eu sei que a irmã Maria teve uma luta parecida, ela pode te aconselhar, eu vou estar orando por você. E não aquela sensação de, e se eu mostro quem eu sou? E eles não me amam, e eles não me aceitam, e eles não me deixam ser parte. Nas nossas igrejas, isso não deveria acontecer. Deveria ser o lugar onde os pastores também podem se vulnerabilizar, onde os nossos líderes podem pedir ajuda, apoio, onde a gente pode abrir o coração uns para os outros e saber, não, aqui eu sei que vão respeitar e guardar isso, vão me cobrir. Eu não preciso fingir, eu não preciso ser hipócrita, entende? Eu posso ser eu mesmo, porque é aqui que eu vou encontrar ajuda. Né? Tem essa frase muito popular, eu não me lembro quem falou, que a igreja não é um altar para santos, mas um hospital para enfermos. Né? Jesus falou: Eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Eu vim para aquelas pessoas que precisam e sabem que precisam, e reconhecem que precisam, e buscam essa ajuda. Então, a gente tem que começar a gerar nos nossos grupos familiares, célula e igrejas, esse ambiente onde a gente pode dividir a carga, irmãos. O Tiago fala, confessem seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Ah, mas se as pessoas não me amarem? Eu falo aqui na base, olha, vocês têm que me amar, senão vocês vão para o inferno. Pode ser que você não goste de mim, você tem todo o direito de não gostar de mim e de não ir com a minha cara, mas me amar, você tem que me amar, porque senão você é homicida. Mas se essa pessoa não quer ser minha amiga mais? E as que querem? Aquelas que veem você do jeito que você é, completamente, e escolhem ficar. Essas são as pessoas que vão te amar. E você vai ter essa paz. Não, essas pessoas eu sei que eu posso contar. Que vão comer 1 quilo de sal comigo. Que vão lutar a batalha comigo. Que vão me apoiar. Que não vão me abandonar. Porque elas já viram tudo de mim. Eu não tenho nada para esconder. Eu sou livre para ser eu mesma com essas pessoas. Só que a gente deveria ser assim com todo mundo. Entende? Porque a gente não deveria julgar ninguém. Porque a gente sabe quem a gente é. A gente não vale nada. Verdade é que ninguém vale nada, né? Foi Jesus que deu o sangue dele e nos deu valor. Mas nós, por nós mesmos, vou julgar quem? Com que cara de pau eu vou julgar ou diminuir alguém? Tem um pastor, eu não lembro o nome dele agora, que eu lembrei agora. Isso. Ele fala assim: não fica chateado quando alguém fala mal de você. Você é muito pior do que eles pensam. E eu falei, nossa, isso é verdade. Se as pessoas soubessem tudo de mim, Jesus de misericórdia, a gente sabe. Então, para que que eu vou. Gente, manter aparência, manter máscara é muito cansativo. A energia que você tinha que gastar para estar transformando o seu caráter ao caráter de Cristo, você gasta mantendo aparência. Não sobra energia para o que realmente importa. Entende? Então, a religião, ela quer que tudo fique no seu lugar, mesmo que por dentro esteja tudo despedaçado.
mesmo que nos bastidores esteja tudo errado. Tem pessoas que estão nos púlpitos, que estão liderando, que estão discipulando em pecado, mas porque são carismáticas, porque o pastor pode contar com elas nas atividades, são presentes, ele deixa fazer igual. Aparência, reputação, certo? Enquanto o cristianismo ele vai demandar da gente a transformação do nosso caráter. Deus não está preocupado com o que você parece ser. Ele está preocupado em desenvolver o caráter de Cristo em você. Ele está preocupado que você se pareça com Cristo cada vez mais. 2 Coríntios fala isso, que a obra do Espírito Santo é essa. A obra do Espírito Santo é te expor a presença, te expor a glória de Deus e te transformando de glória em glória à imagem de Cristo Jesus, né? Aí está o versículo, porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse predestinou que está escrito aí não está falando de salvação. Percebe que o versículo está falando de quem Deus desejou que você fosse, o plano que ele tem para o seu caráter, o plano que ele tem para o seu eu eterno. Não está falando de salvação. O que eles conheceu antes também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a gente tem que ter as características de Jesus, a gente tem que cheirar Jesus, a gente tem que agir como Jesus, porque é todo mundo da mesma família, vai ser todo mundo educado do mesmo jeito. Vai ter os mesmos princípios, vai ter os mesmos valores, vai ter o mesmo coração, vai ser um com o Pai, então vai todo mundo na mesma direção, tá? Então, o que eu preciso perceber, se quando eu me equivoco, ou se quando eu tenho que fazer algo, se a minha preocupação é fazer como Deus espera que eu faça, ou se a minha preocupação é o que as pessoas vão pensar de mim. Aqui você vai saber se você está pendendo para a religiosidade ou para o seu relacionamento com Deus, a intimidade com Deus. Então, eu faço o que eu faço porque eu quero agradar ao Senhor, a fazer a forma dele, ser transformado para poder ser frutífero e não ativo, ou eu faço e mantenho o meu jeito preocupado com o que vão dizer de mim. Porque, amados, eu sei que todo mundo já escutou isso, talvez você até repete e fala isso, mas viver isso é diferente. Não importa o que pensam de mim. Não importa o que falam de mim. Eu sou inteiramente aceita e amada por Deus. É Ele que me dá dignidade, valor, salvação, restauração e vida eterna. O que os outros falam, o que os outros pensam, são pessoas caídas como eu, pessoas feridas como eu, pessoas que às vezes são, qual é a palavra? Parciais, como eu também posso ser. A opinião dos outros seres humanos não é infalível e não é a verdade absoluta. A verdade para nós é uma pessoa. A verdade é Cristo. A verdade não é o que pensam de mim, o que falam de mim, o que esperam de mim. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Por isso que a palavra fala. Vocês vão conhecer a verdade. E aí vocês vão ser livres. Porque uma vez que você é aceito por Cristo, e isso é uma verdade dentro de você, pouco importa quem te rejeita, pouco importa quem se desfaz de você, pouco importa quem quer te humilhar, quem não te considera, quem não te ama, não importa. São pessoas tão feridas quanto eu que vão se equivocar também, entende? Então, eu preciso saber, não, eu tenho que ser quem eu tenho que ser. Porque aí eu vou poder viver o que Deus quer que eu viva. E essa transformação começa com a regeneração que o Espírito Santo faz na nossa vida. Esse nascer de novo, esse nascer da água e do Espírito, esse ser transformado de glória em glória à imagem de Cristo Jesus, esse ser, ter o fruto do Espírito desenvolvido em mim, é isso que importa.
Eu falei isso algumas vezes já, porque no último dia, muita gente vai dizer: eu fiz isso, fiz aquilo outro no seu nome. E Jesus vai falar: vai para longe de mim, porque nós nunca fomos íntimos. Eu nunca fui íntimo seu. Nós nunca gnoscamos. Então, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. O que significa isso? Significa que ele me deu a capacidade de ser semelhante a ele em caráter. Em natureza, nós nunca seremos, tá? Nunca seremos onipresente, onisciente, onipotentes, nunca. Em natureza, nunca. Mas em caráter, sim. Então, Jesus veio para, como homem, 100% homem, para ensinar como nós podemos viver sendo seres humanos, né? Então, a palavra fala que ele não tinha vantagem nenhuma sobre o primeiro Adão, porque senão ia ser injusto. Então, Jesus vem como homem, dependendo da obra do Espírito Santo, como todos nós dependemos, para nos ensinar. Se você é filho de Deus, se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você vai conseguir. E isso tem que ver com o que nós somos. O que nós fazemos é fruto do que somos. Deus não quer nossos sacrifícios se o caráter não está aprovado. Deus não está nem aí para nossa reputação. Deus não está nem aí para os aplausos que a gente recebe das pessoas. Deus não está nem aí para os elogios que a gente recebe das pessoas, se o nosso caráter não está sendo moldado à forma do caráter de Cristo. Deus não está nem aí. Não é importante para Ele. Entende? A gente precisa constantemente. Eu tenho visto uns vídeos na internet de um adolescentezinho que prega, que entrega palavras e profecias e não sei o quê, e outras coisas também. Há uns 5 anos atrás, teve uma estatística que eram 40 milhões de evangélicos no Brasil, mas eram também 40 milhões de desviados. Amados, 40 milhões de crentes de verdade ia fazer muita diferença no país. Não importa se o país é grande igual o Brasil, ia fazer muita diferença. Crentes de verdade, crentes transformados, crentes com caráter cristão, crentes cheios do Espírito Santo, com fruto do Espírito sendo desenvolvido, a gente ia fazer muita diferença. A gente vê muita igreja inchada, mas não madura. Inchada, mas não crescendo em maturidade de Porque verdade. Entende? porque questões e tal, tá botando pra ele lá e tá botando cartão todo de chocolate. Rodrigo, aquilo ali. Rose, Olha, seu. Ah, parei. É que o microfone seu estava aberto. Então, vamos pensar mesmo. Vamos parar para pensar o que realmente é importante. O que realmente Deus demanda de mim. Vamos parar, em nome de Jesus, de buscar pregador da moda, cantor da moda, só porque emociona a gente. Vamos para a palavra de Deus. O que é que Deus demanda de mim? O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus planejou para mim? Se está escrito lá que eu posso viver isso, eu quero viver. Se está escrito lá que tem que ser assim, eu quero ser. Entende, amados? A gente precisa. A palavra de Deus fala que ele não vai levar em consideração nosso tempo de ignorância, mas ele também vai cobrar da gente o que a gente não quis saber, o que a gente não quis aprender, o que a gente não foi, aí, a palavra, diligente em buscar, em ruminar. Hoje você tem versão de Bíblia de todo tipo, acesso a dicionário bíblico, a teologia de todos os tipos, entende? Você tem liberdade religiosa, você tem retiro de tudo quanto é tipo, você tem culto de mulher, culto de homem, culto de criança, culto de jovem, culto de adolescente, culto de solteiro, culto de casado. O que mais tem hoje é informação. Ninguém vai poder dizer eu não tinha acesso.
Até porque a palavra diz assim: entra no seu quarto, fecha a porta. Lá no secreto, o seu pai vai te ver. Lá em Jeremias 29, Deus fala assim: você vai me buscar e você vai me encontrar quando você me buscar de todo o coração. Então, não há desculpa, mas a gente tem que parar de escolher o caminho mais fácil. Que um pastor, que uma igreja, que uma missão me dê uma listinha do que eu tenho que fazer. Listo. Pronto. Aliviei minha consciência. Eu cumpri tudo que falaram para mim. Deus não quer isso. Deus quer relacionamento. E relacionamento demanda tempo, intencionalidade. Eu tenho 18 anos de casada, vou cumprir 19. Tem coisas do meu marido que eu ainda estou conhecendo e ele de mim. Imagina Deus. E se eu quero agradar, por exemplo, vamos usar esse exemplo do casamento, né? Se eu quero ser mesmo agradar meu marido, ser uma ajuda idônea para ele, se eu quero realmente ser leal a ele na missão que Deus nos deu como família, isso vai demandar de mim esforço, morte do meu eu, do meu orgulho, né? Humildade, intencionalidade. E com Deus não é diferente, não. Com Deus não é diferente. Eu preciso ter um tempo diário com Deus. Eu não posso depender do culto de domingo. Eu não posso depender de duas, três reuniões em igrejas por semana, não. Lembra que a relação que ele figura é de intimidade como marido e mulher? Ninguém casa para ver o marido, a mulher uma vez por semana. Ninguém casa para ter intimidade uma vez por mês. Claro que não. Ele usa essas figuras de relações humanas para a gente entender, com a nossa limitação, o que que ele está querendo. Então, eu preciso separar para Deus um tempo diário. Eu preciso alimentar esse relacionamento. Eu preciso me desnudar e falar assim: oh, isso aqui é o que tem. Me ajuda. E ver a graça dele se manifestar através de perdão, através de ânimo, através de investir em mim, de me suprir. Vamos, Pri, vamos que vai dar. Né? Seu irmão mais velho conseguiu, Jesus, você vai conseguir. A palavra é tão linda porque ele fala em Hebreus, nós não temos um sumo sacerdote que é indiferente. Não. Ele foi tentado em todas as coisas. Ele sabe o que a gente passa. Por isso a gente pode se aproximar confiadamente ao trono da graça. Porque o meu sumo sacerdote, Jesus, passou por essa terra. Ele sabe o que é ser gente. Ele sabe o que é lutar, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é tentação, ele sabe o que é batalha. Então eu posso confiar nele. Não é uma pessoa que diz assim, ah, entendo, mas não entende nada. Não. Ele realmente passou. Ele foi provado em todas as coisas. Então ele é confiável. Jesus, eu luto com a mentira. Talvez eu não sou aquela mentirosa descarada, né? Meias verdades, omissões. Ô Jesus, eu falo das pessoas mais do que deveria. Eu faço fofoca. Eu tenho descontrole nas minhas finanças. Eu compro demais, eu não consigo pagar. Ou eu olho para as mulheres ou para os homens com um olhar pecaminoso. Eu tenho pensamentos pecaminosos. Jesus, eu não quero estar aqui na igreja. Eu não quero te servir. Eu só não quero ir para o inferno. Mas se eu pudesse escolher não estar aqui, eu não queria estar aqui. É para falar a verdade. Porque reputação é o que as pessoas pensam que você é. Caráter é quem você é, de verdade. Tira todo aquele, como fala? Tira todo aquele dialeto gospel que a gente tem, né? Dialeto cristão. Tira todos os seus ministérios, tira tudo que você faz para Deus e sobra o quê? É isso que sobra é quem a gente é. Eu buscaria Deus se eu não liderasse nada, se eu tivesse uma responsabilidade. Eu amaria mesmo ao Senhor e eu me entregaria a Ele se não existisse inferno.
Se eu não tivesse medo de não ser abençoado, de perder meu trabalho, ou de que ele não curasse, não intervisse numa enfermidade, será que eu o amaria? Esse é o caráter, é o que sobra quando você tira todo o demais. E Deus está preocupado com isso. Então você vê, por exemplo, na história de Saul e de Davi, isso muito claro. Ambos foram escolhidos por Deus. Se você tem dúvida, volta a ler a história. Ambos foram escolhidos por Deus. Mas você vê Saul desde o princípio, ele tinha um problema de autoestima muito grande, ele tinha muito temor de homens e ele era muito inseguro, muito inseguro. Só que em lugar dele submeter isso a Deus e dizer, Senhor, me custa crer no meu valor, no valor que o Senhor me dá, me custa crer que o Senhor vai estar comigo, vai me ajudar a governar esse povo, me custa não temer a opinião das pessoas sobre mim. Em vez de fazer isso, ele encontra a sua própria forma de se estabelecer. O cara é tão maluco que ele criou uma estátua em homenagem a ele mesmo, para se autoafirmar. Em contrapartida, você tem Davi, que fez muita coisa errada, muita, mas ele corria para Deus. Ele corria para o Senhor. Ele ia se arrepender diante do Senhor, ele ia pedir misericórdia diante do Senhor, ele aceitava a correção do Senhor. Então, o coração deles era muito diferente. Por isso que Deus fala que Davi era um homem segundo o seu coração. Porque o religioso faz uma coisa errada e ele corre de Deus, ele foge de Deus. O filho, ele fala: Eu caí, eu preciso contar para o meu pai, eu preciso contar para Deus, eu preciso pedir ajuda. Entende? A relação é muito diferente. Então, não é entre Davi e Saul, não é quem pecou mais ou quem pecou menos, mas é quem se expôs mais ao tratamento de Deus, quem se expôs mais ao moldar de Deus, quem se expôs mais ao confronto de Deus e se humilhou e reconheceu e mudou, entende? Então, eu acho muito importante, eu estou repetindo e batendo bastante nessas coisas aqui, porque é desesperador como nossas igrejas estão, como os crentes estão, amados. Pessoas que não têm. Nós chegamos aí a um cúmulo uns anos atrás de pessoas famosas, cantores, pregadores, que estavam nos púlpitos ministrando, drogados, bêbados. E os pastores nem perceberam, porque a reputação era boa, porque o carisma era grande, porque o dom era bonito de cantar ou falar bem. O discernimento falhou completamente e ministraram milhares de pessoas, bêbados e drogados, vivendo em homossexualidade, vivendo em fornicação, aí vai explodindo, só vai explodindo os escândalos, né? E a gente fica, amados, se o caráter não é exposto a Deus para ser tratado, é só ladeira abaixo, é só casca. É como Deus, Jesus confrontava os fariseus. Vocês são sepulcros caiados, ou seja, estão pintadinho por fora, mas dentro tá podre. É isso aí. Muito bem. O... A religiosidade, ela traz morte, né? Eu falei em algum momento que a essência da morte não é parar de respirar. Eu acho que eu falei, não sei. A essência da morte é estar separado de Deus. Então, aqui esse texto é muito legal. Infelizmente, eu venho de um meio, não sei qual é a melhor palavra na região de vocês, carismático, renovado, pentecostal. E muitos pentecostais falam que nesse né, coisa. Vou ler o versículo primeiro, tá bom? Aí depois eu explico. O versículo é o seguinte: está falando de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então as pessoas pensam que fazer um circo na igreja, que eles dizem que é ser cheio do Espírito Santo, e isso é estar vivo, né? Estudar teologia, estudar a palavra, isso é ser frio, isso é morte. Não é isso que esse texto está falando.
Esse texto está falando que se você vive pela letra, pela lei somente, você vai morrer, porque você não vai conseguir cumprir toda a lei. Você não vai, nenhum ser humano vai conseguir cumprir toda a lei. Só Jesus conseguiu. Então ele está falando, a letra por si mesma, só as leis, ela vai te matar. Porque você vai olhar e falar, estou condenado, eu não consigo cumprir isso aqui. Mas o espírito, ou seja, você é nova criatura, o espírito vem habitar em você e ele vai te transformando à imagem de Cristo Jesus. O fruto do espírito vai sendo gerado em você. Então, isso vai te vivificar, vai te regenerar, vai te fazer nascer de novo, tá? Então, pessoas que se preocupam demais em ter estruturas cheias de regras, cheias de leis, e elas vão morrer e vão matar outros. Porque uma vez eu vi um pastor dando esse exemplo, eu achei fantástico. Talvez você já escutou também. Ele falou o seguinte, gente, a forma mais simples de entender. A lei é como um espelho. Ela mostra onde o seu rosto está sujo, por exemplo. Entende? Mas o espelho não limpa. Isso é a lei. Ela vai te mostrar em que você falhou. E o salário do pecado, que é a morte. E o sacrifício de Jesus, a obra de Jesus, do Espírito Santo em nossa vida, é a água e a esponja, né? A água e o sabão. Então, a lei mostra e o Espírito Santo, a obra de Jesus, é o que limpa a gente. Então, por isso que está falando aí que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque a lei só vai te mostrar no que você falhou e que você vai pagar isso com a morte, com a vida. Com a sua vida, né? Morrendo. Mas o Espírito vem para te regenerar, para te vivificar, tornar possível que a vida seja gerada em você e através de você. Fala aí, gente, se vocês estão aí, se está tudo bem e se vocês estão conseguindo entender, por favor. Enquanto o cristianismo, ele vai te levar para a vida, tá? E esse texto aqui, talvez vai ser um pouco novo para alguns. Ele fala assim, ó, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí eu já vi muita gente falando, pregando, eu possivelmente já falei ou repeti isso também. Fala assim, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para dar vida. Mas esse texto, se você ler depois o contexto aí na sua casa, você vai ver que ele não está falando do diabo. Está falando dos falsos pastores. Não está falando do diabo. Não quer dizer que o diabo não faça tudo isso. Mas esse texto está falando dos falsos pastores, daqueles que se aproveitam das ovelhas, daqueles que não cuidam das ovelhas como deve ser. E Jesus faz essa comparação. Os falsos pastores, eles vêm roubar, matar e destruir. Eles vêm tirar proveito, vêm destruir as coisas. Eu sou o bom pastor. Eu vim para dar vida e vida em abundância. E também podemos lembrar do texto que eu coloquei como tema da escola, né? João 17:3. A vida eterna é conhecer a Deus e a Cristo a quem enviaste. Então, a vida abundante que Jesus veio dar é a relação íntima com Ele, é conhecer Ele intimamente, gnoscar com Ele, experimentá-lo, tá? Voltando, repetindo mais uma vez. Se tudo que eu faço não me leva para esse propósito final, então é religiosidade. Vai gerar morte, vai gerar frustração, vai gerar cansaço, desânimo. Mas a vida com Deus, ela gera ânimo, ela gera experiências, ela gera alegria, ela gera plenitude. É aquele momento que você fala assim: nossa, é bom viver. Eu podia viver isso toda a minha vida. Se eu nasci para isso, eu me encontrei, entende? É isso que a vida com Jesus traz. Essa plenitude, essa satisfação, tá certo? Gente, vocês estão aí mesmo? Dá um oi aí para mim. Vocês estão aí? Ninguém falando nada no chat.
Ah, estão aí. Tô vendo dois aí. A gente Obrigada. não sabe mexer no mas tá me perdida aqui. Estamos Mas não tá aqui. travando, não, tá direitinho. Tá direitinho. A gente E estava o aqui slide tudo tá direitinho. passando também? Tá, tudo bem. Tudo Show. Então direitinho. vamos continuar. Então vamos lá. Meu entendimento limita o meu relacionamento com Deus e o agir de Deus na minha vida. Vou explicar isso. Eu nunca, meu entendimento, minha forma, minha crença, nunca vai de verdade limitar Deus. Deus é Deus, certo? Eu não vou mudar quem Deus é porque eu não acredito ou porque eu não quero. O que eu quero dizer com essa frase é que Deus vai agir na minha vida, ele vai se mostrar, se revelar a mim à medida que eu busque isso, entende? Então, por exemplo, o pai de um amigo meu, missionário, falava assim: Eu não gosto de ir no médico, porque quando eu vou no médico eu fico doente. Então, é engraçado, né? Mas ele não fica doente porque ele foi no médico. Ele já estava doente. Quando ele vai no médico, ele descobre que está doente. Entende? Então, o pensamento dele pode limitar a saúde dele, por exemplo. Se eu vou no médico, o médico fala para mim, só um exemplo. Priscila, eu descobri aqui um tumor em tal lugar, é um câncer, a gente tem que fazer um tratamento assim, 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 assim. Eu falo, não, eu não acredito nisso. Não acredito que câncer existe. Eu não vou fazer esse tratamento porque eu não acredito. Eu tenho todo o direito de não acreditar, eu tenho todo o direito de não fazer, mas não vai fazer o câncer desaparecer. Então, quando eu digo que o meu entendimento pode limitar Deus no agir na minha vida, no meu relacionamento com Ele, é porque eu só vou conseguir desfrutar o que eu escolho crer. Estou conseguindo explicar isso? Então, tipo, Deus vai ter o tamanho, entre aspas, que eu deixo Ele ter, que eu deixo Ele se apresentar na minha vida, que eu deixo Ele se revelar na minha vida. Se eu acredito que Deus é um Deus pessoal, que quer ser meu amigo, que quer caminhar ao meu lado, é isso que eu vou desfrutar. Se eu acredito que Deus é esse Deus distante, que está o tempo todo esperando eu errar para me castigar, é assim que eu vou viver. Eu não vou mudar a essência dele, mas é a forma que eu vou conseguir viver. Entende? Então, quanto mais eu estudo a palavra, quanto mais a minha mente, o meu entendimento é renovado, mais possibilidade eu tenho de aprofundar meu relacionamento com Deus e de desfrutar a intimidade com Deus. Quando eu fui para Jocum, eu fiz minha primeira escola em 2005. Eu fui fazer a ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado, é a primeira escola que você faz para entrar na Jocum. Ela tem 5 meses e eu não fui exatamente para ser missionária. Eu entrei numa crise no meu cristianismo, né? Tipo, não dava mais para viver daquele jeito. Muita reputação e aparência, muita teoria e nada acontecendo de verdade, enfim. E eu encontrei essa escola, eu senti de Deus que era para ir para lá e eu fui. E aí eu comecei a aprender sobre isso, sobre intimidade com Deus, que Deus quer estar perto de mim, que Deus quer ser pai presente, né? Ainda que meu pai tenha sido ausente, Deus não é como ele, né? E ter novas experiências com um pai verdadeiro, perfeito, que é Deus, blá 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 blá. Blá. E eu queria contar duas experiências que eu tive que foi corroborando o que eu estava aprendendo teoricamente, né, lá. Uma delas é uma experiência muito simples, que eu lembro que a gente almoçava, tipo, meio-dia era o almoço, 1h30 da tarde, isso no Ceará, um sol. A gente ia fazer trabalho prático, rastelar quintal, lavar coisa, limpar, enfim, era trabalho. E era assim, logo depois do almoço. E eu lembro que eu estava sentada esperando o horário de dar o trabalho lá, e eu não tinha nem um centavo, assim. E como uma boa mulher, eu estava com vontade de comer uma coisinha doce. E eu lembro que eu nem orei, eu pensei, falei assim, ai, Senhor, eu queria tanto comer uma coisa doce. Nem que fosse um pirulito. Assim, falei com Deus. Não foi uma oração formal, não
Eu abri meu coração, tipo, Senhor, eu queria tanto comer uma coisa doce, nem que fosse um pirulito. E só pensei isso, né? Na minha mente, falei com Deus. Passou uns minutos, não sei quantos, poucos. Chegou um companheiro da escola também para esperar no lugar que a gente tinha que ficar esperando o obreiro para guiar a gente. Ele chegou, jogou um pirulito em cima de mim. Falou assim: ó, Deus mandou comprar para você. Falei, por que que eu não pedi o chocolate? Mas ali eu comecei a perceber que esse pai presente não é uma teoria bonita, entende? Não é uma teoria bonita. É real, eu posso experimentar. E foram passando os dias, eu fui tendo várias experiências e teve um dia que a minha igreja me apoiava, né, nessa escola financeiramente. Então tinha uma quantia X que eles mandavam todo mês. Dessa quantia eu pagava a mensalidade da escola, tirava o meu dízimo e o que sobrava eu me mantinha, higiene pessoal, passagem para fazer, para ir nos cultos, enfim, os meus gastos que precisava. E eu lembro que tinha chegado o dinheiro. Eu fui e paguei a escola e tal, tal, tal. E eu lembro que tinha sobrado R$ 50, eu acho. Acho que era R$ 50. Isso foi 20 anos atrás, era alguma coisa, né? E eu senti no meu coração, eu realmente senti muito forte essas impressões, assim, que parece que é só um pensamento doido, né? Para eu ofertar esse dinheiro para uma companheira de quarto. E na minha imaturidade ainda, né, experimentando essas coisas, eu falei, mas Senhor, se eu ofertar esse dinheiro, eu não vou ter dinheiro para mais nada. Eu não vou poder nem ficar doente. Tipo assim, eu não vou ter mais dinheiro. E aquele incômodo no meu coração, tipo assim, que era isso que eu tinha que fazer. Sabe essa convicção que veio assim, é isso que você tem que fazer. Peguei o dinheiro, botei no envelopinho bonitinho, botei um versículo que veio no meu coração e deixei em cima da cama dela. Não entreguei em mãos, não. Deixei ele em cima da cama dela. Fui tomar banho. Tinha saído do trabalho prático, fui tomar banho que de tarde ia ter aula. Aula de teatro, eu acho, sei lá. Aí quando eu entro no banheiro para tomar banho, eu vi que o sabonete tinha acabado. Falei, pronto, agora eu dei o dinheiro. E eu não tenho pra comprar nem sabonete, né? E fiquei nessa crise infantil, imatura. Era muito jovenzinha. Mas falei, é só um sabonete, eu tomo banho com shampoo, e daí, tipo assim, não importa. Só que antes de eu começar a tomar banho, eu me dei conta que tinha esquecido, eu não lembro se era roupa ou a toalha fora do quarto. Então eu não tinha começado a tomar banho ainda, e eu tive que sair do banheiro e ir lá no meu, na minha cama buscar alguma coisa. E amados, quando eu chego na minha cama para buscar a toalha ou a roupa, que eu não me lembro mais, tinha um sabonete em cima da minha cama. Tinha um sabonete em cima da minha cama. E era o meu sabonete preferido da época, que era Erva Doce da Natura. Eu olhei aquele sabonete, não tinha mais ninguém no quarto. Eu sei, obviamente que eu sei que alguém deixou lá, mas eu falei assim, meu Deus, que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Peguei meu sabonete de erva doce, maravilhoso. Entrei e fui tomar banho. Então, o que que eu fui aprendendo aí? Que eu posso obedecer, ele não vai me abandonar. Que o que eu preciso, ele está de olho em mim. Entende? Você vai gnoscando, você vai experimentando. Você vai dizer: olha, realmente o que Davi falou é verdade. Deus não deixa o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Que coisa fantástica. Eu li, mas agora eu vivi, eu experimentei na minha vida. Então, o que eu quero dizer com essa frase é: eu posso viver tudo isso que Deus quer me dar, ou eu posso só escolher crer do jeito que eu creio e deixar de desfrutar a plenitude do que Deus quer trazer para minha vida. Entende? Então, eu queria falar três pontos aqui que são extremamente simples, mas extremamente importantes para a gente poder conhecer mais de Deus. E eu vou ser rápida aqui, tá bom? Que já 10h20, né?
Primeira coisa, eu devo ser guiado à verdade pelo Espírito Santo. Não é eu sinto, não é eu penso, não é meu pastor disse, não é o pregador famoso falou, não é o livro tal, não. A palavra diz, vamos ler aí. Mas aquele consolador, está falando do Espírito Santo, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, a gente não foi deixado sozinho para aprender as coisas de qualquer maneira. Não, Jesus disse: Ó, eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês órfãos, vocês não vão estar sozinhos. O Espírito Santo vai vir e ele vai ensinar vocês todas as coisas. Então, não sou eu que digo quem Deus é, não sou eu que digo como é a vida cristã, não sou eu que determino qual é o meu chamado. Não, é o Espírito Santo que vem habitar em mim e ele vai me ensinando toda a verdade. É ele quem vai me guiando, é ele que vai revelando o Pai, né? Ele não só leva as nossas orações a Deus com gemidos inexprimíveis, mas ele também traz o Pai para nós. Né? Lembra em 2 Coríntios que fala assim: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas ele nos revela pelo Espírito. O versículo seguinte fala isso. Ele nos revela essas coisas inestimáveis, inefáveis, pelo Espírito. Então, eu preciso da dependência do Espírito Santo. Não estou falando de macaquice aqui, não estou falando de rodopio, não, eu estou falando desse viver diário com o Espírito Santo. De eu me levantar e dizer: Espírito Santo, me guia hoje, me ensina hoje, não deixa que a minha mente, que ainda não foi renovada em certas coisas, impeça o Senhor de me ensinar alguma coisa. Não deixe que eu impeça o Senhor de me guiar uma verdade nova. Não de... Entende? Eu quero que o Senhor me ensine, eu quero que o Senhor me guie. Então, a primeira coisa de todas, eu preciso ter essa humildade de colocar o Espírito Santo, colocar Deus no lugar que é dele e me colocar no meu lugar humildemente. Eu sou uma criatura extremamente limitada. Eu não sei todas as coisas. Eu não sei cuidar da minha vida. Eu não sei nada. Então eu quero que ele me guie. Ele que é amor, 100% amor, que não fará nada para mim que não seja baseado em amor, inclusive os nãos. Eu vou confiar que ele vai me guiar para onde que eu tenho que ir, da forma que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ser e por aí vai. João 16:13. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, dependência do Espírito Santo, porque ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que está falando e ele sabe para onde ele está nos levando. Tá certo? Aí o texto de Romanos agora. Então, eu devo continuamente renovar a minha mente. O reino de Deus não lida com dinheiro como o reino do mundo. O reino de Deus não lida com a sexualidade como o reino do mundo. Eu preciso tomar tudo que eu creio, tudo que eu vivi pensando e levar ao prumo da palavra de Deus. Senhor, o que que o Senhor fala sobre casamento? Eu penso isso. O que que a sua palavra fala? Senhor, eu penso isso sobre dinheiro. O que que o Senhor fala? Eu penso isso sobre amizade, eu penso isso sobre ministério, eu penso isso sobre família. O que que a tua palavra fala? A minha mente precisa ser renovada, senão eu não vou desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vou contar uma experiência pessoal aqui, uma experiência, não é uma regra, nem é um ensino teológico, né? Mas eu aprendi muito cedo que no reino de Deus é melhor dar que receber, né? E que a gente tem que ser generoso. A gente não, o meu Deus não é mamon, não é o dinheiro. O meu Deus não é os meus bens financeiros. O meu Deus é Deus. E se eu buscar o seu reino e a sua justiça, ele vai me dar tudo que eu preciso para viver. E eu sempre ensinei isso às minhas filhas. Mas eu vim morar aqui no deserto e aqui tudo, além de ser muito caro, é muito escasso. Então, para eu ir num supermercado grande, né, onde os preços são melhores, por exemplo,
eu vou gastar aí 150, R$ 170 só de combustível para chegar lá e voltar, né? Aí tem as compras que eu falei na aula passada como que é. Então, aqui o ambiente te gera muito essa sensação de escassez, tanto fisicamente por ser deserto, quanto financeiramente, porque o seu dinheiro não rende como renderia no Brasil, por exemplo, né? Então, eu me lembro que a gente veio para cá literalmente crendo na palavra de Deus, que ele nos estava trazendo para cá e que ele ia nos ajudar. Porque quando a gente veio para cá, os apoios financeiros que a gente tinha mensais, né, igreja, de amigos, irmãos em Cristo, cobriam 2/3 do que a gente precisava para viver aqui. 2/3, entende? Nada mais. Você relaciona. Mira, olha, esses versículos dos paralelos eu já joguei lá no grupo, um PDF. Eu vou jogar de novo hoje depois da aula, tá bom? Ou vou fixar lá em cima, já coloquei lá assim, os versículos dos paralelos das coisas. Aí voltando aqui, amados. Então, tipo assim, 2/3, se ninguém ficasse doente, se ninguém tivesse uma dor de cabeça, se não tivesse que comprar um paracetamol, entende? E quando eu cheguei aqui, eu tinha 4 crianças, né? 2 de 4 anos e 2 de 1 aninho. Leite, fralda, tudo isso. E eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, eu não quero que esse lugar mude a minha confiança na provisão do Senhor financeira. E eu não quero deixar de ser generosa porque eu estou aqui num lugar que é difícil, que é caro, que é escasso. Então Deus me deu uma estratégia, a minha e meu esposo. Deus nos disse para fazer 3 coisas, basicamente. Tirar 2 dízimos, né? Então a gente tinha um dízimo que abençoava, que a gente entrega na nossa igreja local, no Brasil, e um segundo dízimo que a gente abençoaria outra pessoa por aqui, que a gente sempre desse oferta missionária, então nós sempre fomos uma família missionária que ajuda a manter outros missionários. A gente está sempre tirando uma oferta missionária mensal para outro missionário. E que quando a gente tivesse pouca comida, pouco dinheiro, que a gente sempre compartilhasse com os irmãos aqui da base. Então, quando a gente tem pouca coisa, ou eu convido uma família ou umas pessoas para comer conosco, ou eu faço uma coisa gostosa dentro do que eu tenho e eu dou para essas pessoas. Não é uma regra, foi uma estratégia que Deus me deu para agir em espírito contrário a esse sentimento de que e se faltar, será que vai faltar? Entende? Não, eu vou dar e vamos ver o que que vai dar. A palavra diz que Deus não vai me deixar passar necessidade. E eu sempre ensinei isso para minhas filhas. E houve um tempo que a gente estava, como eu disse para os irmãos, cada mês é um milagre, né? Ainda é pura adrenalina ser missionária assim. Mas teve um tempo que a gente estava assim muito apertado mesmo, assim, muito, muito, muito. Então eu reuni minhas filhas, elas eram menores, na mesa, falei, olha, a gente está passando um momento bem complicado financeiramente, né? O câmbio do dinheiro estava muito ruim e tal. Então algumas coisas a gente não vai ter aqui em casa, tá? Alguns biscoitinhos que a mamãe comprava, a gente não vai comprar desse aqui que é mais barato, às vezes vai ter iogurte, às vezes não, né? E fui explicando para elas. E foi super lindo porque uma das minhas menores falou assim: Mamãe, a gente ficou pobre? Eu achei lindo porque ela, sendo missionária, ela vivendo por fé toda a vida, porque eu não escondo nada dela, ela não se sente pobre, entende? Ela não é pobre. Então, quando as coisas apertaram um pouco mais, ela falou: A gente ficou pobre? Não, filha, a gente não ficou pobre. Todo mundo passa por um momento de escassez, um período difícil e a gente não é diferente. Mas a gente vai ter o que precisa para viver, fica tranquila. E a minha outra pequenininha, ela é mais colérica, assim, é mais. Ô, mamãe, você não sabe? Então a gente tem que dar mais. Você não tá dando as coisas para as pessoas? E eu ri, mas eu fiquei tão feliz, porque ela já entendeu que quando eu tenho pouco, eu não tenho que deixar de dar.
Se eu creio que não é mamon que me sustenta, que não é o meu dinheiro, que não é a minha confiança em ofertas de pessoas, senão que é no Deus que me chamou, eu não tenho que reter, eu não tenho que ter medo de ofertar, eu não tenho medo, tenho que ter medo de doar, de dividir minha comida, de dividir minha roupa, com quem precisa. Eu falei, não, filha, a mamãe está fazendo. E fui com. Lembra que a mamãe fez isso? Lembra que a gente convidou fulano para comer? Lembra que a mamãe fez um bolo para fulano? Ah, então tá bom. E super tranquila. Elas nem sentiram passar o deserto, tipo assim. Mas se eu não renovo a minha mente, eu vou dizer o quê? Ah, eu vou ter que sair da missão para trabalhar e não vou ter o tempo que eu preciso para desenvolver o meu ministério. Ou eu vou ter que encontrar a minha forma aqui de. Eu sei que não todo mundo vai ter um chamado tempo completo de missões, mas todo mundo é chamado a ser filho de Deus. Porque tanto quem está em missão quanto quem trabalha normal, né, por dizer de alguma forma, vai passar tempo de escassez e de dependência de Deus. Todos nós somos chamados a depender de Deus e não depender do dinheiro. Todos nós somos chamados a abençoar outros, a ofertar, a compartilhar nossos bens, a compartilhar nossa casa, a ser hospitaleiros, a ajudar quem precisa, órfãos e viúvas, ajudar os irmãos na fé que estão passando dificuldade. Entende? Então, eu preciso não ser igual ao mundo sobre as coisas que eu creio. E eu tive uma aluna uma vez que ela falou assim: eu amo esse Jocum, ela falou, eu amo essa escola que eu estou fazendo, mas eu não quero ser missionária. Eu falei, por quê? Ah, porque eu não quero viver como um miserável. Falou isso na minha cara. E eu comecei a rir, eu comecei a rir. Eu falei, você acha que ser missionário é ser miserável? Ah, eu acho que é dependendo dos outros, dependendo. Eu falei, minha filha, eu não dependo de ninguém. O Deus que me chamou é o Deus que me provê. E geralmente não é através das pessoas que eu espero. Ela ficou me olhando assim. Falei, às vezes, na maioria das vezes, Deus me provê de pessoas que nem são minhas amigas, que estão recém me conhecendo, e são respostas de oração. Eu não tenho uma vida miserável, eu consigo abençoar tanta gente. Aí ela ficou olhando, verdade. Eu falei, olha, eu sou missionária. E a gente vive aqui no Chile, tudo é muito caro para nós. Mas Deus já nos abençoou aqui e nos desafiou e nós já doamos 2 carros. Nós já doamos 2 carros para pessoas que precisavam. Não me pergunta como, de onde veio o dinheiro, como é que acontece. Deus faz. Mas se eu penso como um mundo, eu trabalho, eu ajunto, eu retenho, né? Eu supro minhas necessidades, eu penso em mim. Eu não vou descobrir, eu não vou gnoscar, eu não vou experimentar um Deus provedor, um pai presente, um pai que cuida de mim nos mínimos detalhes. Irmãos, eu acho que dá para entender que eu não estou dizendo que você tem que ser irresponsável com o seu dinheiro, né? Ganhar seu dinheiro, sair dando para todo mundo, não pagar sua dívida. Não é sobre isso. Eu estou falando de uma mentalidade mundana, de que eu tenho êxito se eu retenho muito dinheiro, se minha poupança está gorda, se a minha vida está bem. Sem olhar para os lados, entende? E eu estou falando de finanças aqui, mas é todas as áreas da nossa vida. Eu preciso renovar minha mente. Eu penso nessa área assim, como que Deus pensa? Se ele pensa diferente de mim, eu quero experimentar. Vamos ver se é verdade. Não vamos viver de ilusão, não vamos viver de teoria. Vamos experimentar de verdade. Tá certo? Uhum. Aí é o texto que eu já tinha falado de Filipenses, né? Ocupar a mente com o que é bom, com o que é honesto, com o que é puro. Tal, Filipenses 4:8. E terceiro, eu devo dar liberdade para que Deus se revele a mim como Ele quiser. A gente vê tantos extremos nas igrejas hoje em dia, a gente vê tantos extremos de incredulidade e de circo gospel, que a gente fica meio confuso do que é Deus, o que não é Deus, né? Será que isso é de Deus? Ah, isso eu acho que não é de Deus. A gente fica nessa neura de o que realmente é Deus e o que não é Deus. E às vezes a gente acaba se fechando.
e botando Deus dentro da nossa caixinha, tá? Então eu queria te animar. Se você quer conhecer quem Ele é, não uma caricatura de Deus, não o que te disseram ou o que você acredita que Deus é, mas quem Ele é de verdade. Você precisa dar liberdade para que Ele se revele a você como Ele quiser, porque o Deus é Ele. E pode ser que Ele te surpreenda muito, que Ele te fale de formas inesperadas, que Ele se revele de formas inesperadas, até loucas, né? Mas ele vai tirar proveito e vai ensinar com isso. Eu tive uma experiência muito linda, porque meu pai sempre foi pastor, líder de igreja, eu sempre fui crente, mas ele era bastante ausente, porque ele cuidava da nossa igreja, nossa família, nossa igreja e mais 6 igrejas. Então, ele quase não estava em casa, eu quase não tive ele perto de mim nas minhas crises, adolescente, né, e tal. Então, então, a minha relação com Deus era difícil de ter essa proximidade por causa da figura paterna que eu tinha. A gente vai falar mais pra frente disso daí. Mas, enfim. E eu me lembro quando eu tive as primeiras filhas, o primeiro filho a gente sempre tem muito medo, né? Tá aprendendo tudo, tudo é novo, tudo é diferente. Eu tive duas logo de uma vez. E era muito cansativo, porque eu dei peito para elas, o dia todo era peito, amados. Eu tinha muito leite, graças a Deus, e elas mamavam muito. Então eu estava sempre muito cansada. Eu ainda não entendo por que que amamentar cansa tanto, mas eu tava muito cansada sempre. E teve um dia que eu fiquei com elas sozinhas, o Ramon, meu esposo, teve que sair para fazer alguma coisa. E aí eu lembro que eu sentei no sofá tipo 6:30 da manhã, peito para uma, peito para outra, peito para uma, peito para outra, peito para uma, peito pra... Quando dei meio-dia, elas dormiram. E eu tava com fome, mas eu tava morta de cansada. E quando eu tô muito cansada, eu choro. Sempre que eu tô cansada, eu choro. Muito cansada, eu choro. Eu lembro que eu me joguei no sofá de casa e eu falei com Deus assim: eu não tenho força para fritar um ovo, mas eu queria tanto comer uma lasanha. Isso eu sempre tive com Deus, eu sempre falei tudo para Deus, como eu falo para qualquer pessoa. E eu falei: Senhor, não tenho força para fritar um ovo, mas eu queria tanto comer uma lasanha. Mas eu não consegui levantar dali para fazer nenhuma coisa nem outra, irmãos. Eu só fiquei ali chorando, cansada. Passou um tempo, não sei quanto tempo, mais de meia hora, 40 minutos. Alguém bateu lá no meu portão. Era uma irmã da minha igreja. E eu fui atender e ela falou assim: Pri, Deus me tocou no meu coração para te trazer isso. E era uma lasanha, irmãos. Era uma lasanha. Naquele momento não me importava a lasanha, de verdade. Naquele momento eu descobri um pai que me vê, entende? Que eu posso ficar cansada. Igual qualquer ser humano, eu posso dizer assim: eu estou tão cansada. Quantas vezes as nenéns recém-nascidas, eu extremamente cansada, a minha casa de perna para cima, eu falei, meu Deus, eu não tenho força. E iam umas irmãs lá na igreja e me ajudavam a limpar. Passava a roupinha das nenéns para mim, levava uma comidinha, levava, você tá me entendendo? Sem eu pedir a ninguém, eu só falava com Deus. Então, eu creio mesmo, e eu tenho vivido nesses 20 anos, um pouco mais que isso, esse Deus que está de olho em mim o tempo todo. Não só com as coisas que eu preciso, mas também com as coisas que eu gosto, com as coisas que eu quero, com as coisas que eu sonho. Ele é um pai bom, mas eu tenho que deixar ele sair da minha caixinha, para ele se revelar como ele é e como ele quiser. E eu te garanto, ele não vai te assustar. Ele vai respeitar seus limites, limite de crença, limite emocional, psicológico, ele vai respeitar, mas ele vai te encontrar. E ele vai te mostrar que ele te vê, nos mínimos detalhes. Eu pude contar muitas experiências que eu falei assim, Senhor, queria tanto, e Deus toma. Eu lembro que uma vez, e esse eu termino já, tá bom? A gente estava sem dinheiro nenhum, a gente morava no Brasil ainda, pouco tempo de casado. Gente, que vontade de comer uma pizza.
E pra mim, pizza é qualquer pizza. É pizza caseira, pizza de liquidificador, de padaria, de supermercado, de pizzaria chique. Pizza pra mim é pizza. Eu amo todo pizza e qualquer pizza. E eu falei, marido, que vontade de comer uma pizza. Ele falou, ah, então fala com seu pai, com Deus, fala com seu pai, porque a gente não tem dinheiro. Eu falei, eu vou falar. E eu lembro de sentar assim no sofá e falei, Senhor, que vontade de comer uma pizza. Foi isso. A gente ficou assistindo televisão, nessa época a gente usava televisão. E passou um tempo, cara. E veio um irmão da igreja, pá, pá, buzinou. Me trouxe uma pizza de uma pizzaria chiquérrima que eu nunca ia poder comprar. Nem lembro de que era, mas trouxe uma pizza salgada e trouxe uma pizza doce também. Falei, Senhor, o senhor não brinca, não. Pode ser um exemplo muito tonto para você, mas para uma pessoa que cresceu sendo invisível como eu, que ninguém se importava, que o que eu queria não importava, que o que eu sentia não importava, Deus me supre de muita atenção. Ele me mostra a bondade e a presença dele com muitos detalhes, substituindo todas as falhas paternas que eu tive e me mostrando que ele é presente, que ele se importa de verdade. E eu queria te animar. Nessa semana, até a gente chegar na próxima, pensa nessas três coisas. Eu vou tirar print e jogar no grupo. Pensa nessas coisas. Nesses três passos, o que que te falta? Coisas práticas para fazer. Ah, eu vou orar. Não, não só orar sobre isso, não. Gera demanda. Gera demanda, Senhor. Me desafia nessa semana que eu quero obedecer e eu quero experimentar. Porque disso se trata. Gnoscar, experimentar. Tá certo, amados? Vamos terminar, que eu já passei da hora até demais. E semana que vem, se Deus quiser, a internet ajudar, a gente volta a se reunir, tá bom? Vou orar, tá? Jesus, eu quero agradecer por essa oportunidade, por cada um que pôde conectar, Senhor, que pôde estar junto. Eu oro pelos que não puderam, que eles possam depois assistir a aula. Oro mais uma vez por isso. Eu oro para que o Senhor incomode todos os irmãos que estão no grupo, que já tiverem aula na primeira e não voltaram mais. Incomode eles a te buscar, Senhor. Incomode eles a buscar te conhecer mais. Incomode eles a desfrutar a vida abundante que o Senhor tem para nós. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos atraia para si cada vez mais. Mais. Obrigado pela sua intervenção, Senhor, trazendo essa internet de última hora. E eu peço que o Senhor nos cubra nessa semana, nos incomode, o teu Espírito Santo, para a gente refletir no que a gente escutou, refletir no que a gente leu e dar passos práticos em direção à intimidade com o Senhor, Pai. Te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Boa noite para vocês. Boa Boa noite. noite, Deus te abençoe. Amém. Obrigado pela Deus companhia de abençoe. vocês. Depois eu ponho lá no grupo esses três passos, esses três pontos para a gente poder meditar nessa semana. E vou voltar a botar os versículos dos paralelos, que a gente pode ir ruminando durante a semana. Tá bom? Amém. Um beijo, gente. Beijo, Graça e gente. paz. Tchau, Fique com Um beijo, Deus. Deus te abençoe. Muito Amém. tchau. obrigado.